Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos um pouquinho mais contigo nessa noite. Pedimos a tua bênção, a tua graça, que abra as nossas mentes, os nossos corações, que intui cada um de nós para que possamos aprender um pouquinho mais. Aprendermos para colocarmos em prática no nosso dia a dia, abençoando o Senhor Jesus, o Wellington e os familiares e cada um de nós que estamos participando hoje nessa aula e aqueles que irão participar futuramente. Dai-nos a tua bênção, a tua graça e a tua luz. E te pedimos, fica conosco, Senhor Jesus, em teu nome santo nós te pedimos agora e para toda a eternidade. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. E vamos começar o nosso estudo da noite de hoje. Bom, recapitulando, pessoal, nós estamos aqui no capítulo 1 do Evangelho, no item 3, no item 4, na verdade, né? Aliança da Ciência e da Religião. Nós já vimos o início, já estamos próximos do final desse item, então acho que hoje a gente termina ele. E só recapitulando o que a gente já viu até aqui, ele disse ali no início que ciência e religião eles são dois elos da mesma lei que é derivada de Deus, que provém de Deus. Então, elas não são contrárias. O que acontece é que a ciência ela vai explicar para os homens como que funcionam as leis do mundo material, daquilo que é físico, daquilo que a gente consegue ver, tocar e sentir. E a religião vem para nos explicar as coisas do mundo moral. Por que até então a aparência que se tinha e a postura que se tinha era de que ambas se contradiziam, que ou a pessoa era adepta a seguir a ciência ou a seguir a religião. Porque nós não tínhamos ainda nos aprofundado em conhecimento nenhuma nem outra. A nossa ciência, até então, ela era muito falha para a gente conseguir entender certos fenômenos e classificá-los e estudá-los. E também a religião nos trazia um viés um tanto exclusivista também, mas também limitado, porque ainda se acreditava em fenômenos extraordinários, inexplicáveis, e aí a religião foi se aprofundando mais nesses fenômenos, começando a entender que não tem nada de inexplicável, nada de mágico acontecendo na religião, que são simplesmente leis, assim como as leis do mundo material, existem as leis do mundo moral, e aí, conforme a sociedade vai se desenvolvendo, o homem vai conseguindo ter mais acesso a essas informações, a esses esclarecimentos, tá? E aí o autor vai desenvolver conosco essa ideia aqui, nós vamos acompanhar o texto ali, de que não há essa incompatibilidade entre ciência e religião, e sim, o que há é uma complementação de uma e da outra, até porque ambas decorrem do mesmo princípio, que é Deus, tá? Que é a fonte primária de todas as coisas, e o que faltava, na verdade, era um elo de ligação, que aí vem o Espiritismo e vem trazer também esse elo, não somente o Espiritismo, mas outras religiões, com o aprofundamento das religiões, com o maior entendimento do homem, vem trazer esse elo que traz a complementação dessas duas ideias, que junta essas duas ideias em uma coisa só para um melhor entendimento do homem. Ele vai nos dizer aqui também que os ensinamentos do Cristo, depois eles vêm ser completados e que esse véu que era lançado sobre algumas questões, ele é levantado, ele é esclarecido, e aí a ciência, ela ela deixa de ser exclusivamente para explicar as coisas materiais. A ciência do homem hoje, algumas das coisas que se tinha até então como exclusivamente moral, como fenômenos, hoje em dia, essa mesma ciência ela consegue explicar alguns desses fenômenos. A gente sempre cita aqui, né, como exemplo, a questão da comprovação científica dos benefícios da imposição de mão,
a comprovação científica da questão de você fazer uma prece ali perto de um copo d'água e aquelas partículas elas se organizarem de uma forma diferente, elas se moverem ali de uma forma mais ordenada, e comprovando aí, né, alguns benefícios também que se traz essa questão, né, que antes era água benta, que nós espíritas enxergamos como água fluidificada, e aí a ciência vai aos poucos adentrando e provando cientificamente algumas matérias e algumas coisas que até então eram legadas ao maravilhoso, ao extraordinário, ao inexplicável, enfim. Ambas agora, nesse sentido, elas vão se completando. Por quê? Vai chegar ao ponto, inclusive, que por acréscimo de misericórdia divina, até aquelas pessoas que não conseguem dar um primeiro passo na fé, pela ciência elas vão conseguir entender pelo menos o caminho que tem que trilhar de acordo com as leis que regem o universo. E aí não se vai mais falar de lei exclusivamente material e lei exclusivamente moral. A tendência é que ambas se tornem uma coisa só, que a ciência complemente a religião e que a religião comprove a ciência, né? Isso aí tende a se tornar uma troca necessária, que a nossa ciência vai se desenvolver o suficiente para adentrar na questão dos comprimentos de onda e aí conseguir catalogar e estudar muitos do que a gente acredita hoje em dia ser um fenômeno, né? E também a religião ela vai explicar essa maior correlação que tem entre o corpo material, o corpo não material, entre a matéria que a gente conhece, aquela que a gente está ainda se desenvolvendo para conhecer, e como que são essas leis gerais universais de Deus, certo? Então, não vai ter mais a religião sendo desmentida pela ciência, sim comprovada pela ciência, e a razão científica ela vai comprovar também as coisas da religião, certo? Então, a ciência ela vai comprovar a religião e a religião também vai olhar para a ciência e vai ver que também aquilo ali tudo está de acordo com a razão, certo? Então, não vai ter mais uma se contrapondo à outra. A parte do texto que a gente parou foi justamente esse parágrafo que está marcado aqui. Né? A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender esse porquê. Encarando cada uma das coisas do seu ponto de vista exclusivo, como eu disse, né, tem muito discursivismo de ambas as partes, né, uma tenta comprovar que, e isso não só analisando entre ciência e religião, entre religiões diversas também, a gente vê muito esse exclusivismo, de que cada uma das religiões se apresenta como única detentora e portadora da verdade universal. E a gente vai comprovando aí com a história e com a experiência de que as coisas não funcionam assim. De que existem diversas interpretações diferentes para os mesmos fenômenos que ainda precisam ser esclarecidos, né? E que a humanidade ela tem que se desenvolver para poder ter um entendimento maior, um arcabouço maior, uma preparação maior para poder entender essas questões que antes não eram, que antes tinham diversas interpretações e cada um ali tinha, né, muitas das vezes a sua parte de verdade e a sua parte ali também de coisas que não são esclarecidas. Então, ao invés de elas ficarem, né, a ciência e a religião se repelindo, né, esses esclarecimentos trazidos com respeito a esses fenômenos, essa jornada evolutiva do ser humano, tanto na parte científica como religiosa, vai fazer com que esse espaço vazio ali que separava a ciência e a religião vai se completar com conhecimento, certo? E aí vai se formar uma coisa só. Esse traço de união, ele está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. O que o autor quer nos dizer com isso aqui? Que essa união é justamente desse conhecimento que hoje em dia a gente vai adquirir pouco a pouco sobre como funcionam as coisas no mundo espiritual, como que se correlacionam as duas coisas, né?
E aí a gente poder comprovar que as mesmas leis que se aplicam aqui, muitas das vezes se aplicam lá no mundo espiritual. Que lá também existe gravidade, que lá também existe corpo material, ainda que de uma matéria menos densa do que a nossa aqui, né? De que existem leis, como as leis da física nossa humana, aqui, enquanto humanos encarnados, que existem essas leis universais, que elas funcionam tanto aqui quanto no mundo espiritual, certo? Então, assim como a ciência, a física foi adentrando no estudo foi descobrindo magnetismo, eletricidade e outras leis universais mais, vem esse conhecimento também de que no mundo espiritual existem essas leis imutáveis também, certo? Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão, e esta nada encontrou de ilógico na fé. Então, o que aconteceu? Ambas vão caminhando para o mesmo caminho. Até então, a ciência se portava, né, se apresentava como única e exclusiva detentora da razão, da racionalidade humana, tendo uma visão de que a religião ela era relacionada a um misticismo, a coisas que não poderiam ser comprovadas e que simplesmente era o fruto da imaginação de alguns homens. Né? Inclusive classificando esses homens religiosos, de acordo com a ciência, como seres mais voltados a acreditar em ilusões, como se fosse um ser que não fosse detentor de conhecimento suficiente para se enquadrar ali dentro das pessoas que acreditam na ciência, né? Porque sempre teve esse exclusivismo, tanto de uma quanto da outra. Então, o que o autor está nos dizendo aqui? Que a fé ela vai encontrar a razão em si mesma, e a razão não vai mais encontrar na fé aquilo que achava que era ilógico, que era misticismo, que era criacionismo, talvez, da mente humana. Né? E aí, qual que é o resultado dessa soma? Ele coloca aqui, ó, vencido foi o materialismo. Por quê? Porque aí o homem ele vai ter condições, ainda que pela conjugação da ciência com a religião, de verificar que não existe somente as coisas que nos são sensíveis aos nossos sentidos aqui. Não existem somente aquelas coisas que tocam os nossos sentidos. Não existem somente aquelas coisas que a gente pode tocar, que a gente pode enxergar, que a gente pode ouvir, que a gente pode sentir o cheiro, que a gente pode sentir o sabor. Que existem diversas outras coisas que também são fragmentos de matéria, ainda que uma matéria mais etérea, né, como a gente sempre diz, mas que também fazem parte daquilo que pode ser comprovado. E aí ele vai nos dizer ali que, a respeito agora, né, nesse próximo parágrafo, daquilo que a gente sempre fala, de que não há saltos evolutivos, né, que existem aqui no planeta diversas seres, né, em diversos níveis de evolução diferente, certo? Então, o que ele vai nos dizer ali? Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanhar. O que ele está nos dizendo aqui? Mas nisso, como em tudo, que sempre a gente verificou aí ao torno da história, que essas ideias novas, quando se apresentam dentro da sociedade, elas sofrem uma resistência. Ainda no nosso estudo passado, a gente falava sobre a teoria de que a Terra era o centro do universo, toda essa luta, essa batalha que teve, quantas pessoas morreram por defender que não era assim que funcionava, né, com a questão do heliocentrismo, de que talvez, né, a Terra não fosse o centro do universo. Quanta luta e quanta batalha teve para comprovar que a Terra não era plana, não é uma superfície lisa, e sim uma esfera, e que ela não tem fim, né? Ela não tem começo nem fim, por ser uma esfera. Durante muitos e muitos séculos, se acreditou que a Terra era plana e que ela tivesse um fim. Né?
Então, as ideias religiosas, por exemplo, Moisés, né, trazendo aquelas ideias que era o que nós conseguíamos naquele nível evolutivo digerir e captar, também sofreu uma imensa resistência. E aí, depois disso, o que acontece? Jesus sofreu resistência ou não? Foi até crucificado pelas ideias que pregava de amor e de perdão. Por quê? Porque aquela sociedade, né, nós, naquele momento evolutivo, nós ainda éramos muito materialistas. Então, o que a gente percebe claramente nesse texto aqui sobre a aliança de ciência e religião? Que o caminho evolutivo do homem é cada vez mais o abandono do materialismo. Conforme o homem vai adquirindo conhecimento sobre as leis que regem o universo, ele vai se vendo obrigado a abandonar esse materialismo. Porque aí é justamente, né, essa questão, né, algumas pessoas ficam atrás nesse movimento, mas aí quando se forma uma maioria muito esmagadora de pessoas que acreditam naquilo, essas pessoas elas têm que se render. Sabe aquele termo de que existe aquela pessoa que não dá o braço a torcer? Chega uma hora que a verdade ela se torna tão pungente na vida dessa pessoa que ela não tem mais essa opção de não dar o braço a torcer. Ela tem que acreditar e seguir aquilo. Porque se torna tão palpável essa ideia que não dá mais para se rebelar contra, não dá mais para oferecer resistência, né? A gente vê aí alguns episódios, né, que ainda na nossa sociedade de hoje, contrários a isso. Por exemplo, não existe hoje em dia ainda pessoas que acreditam no terraplanismo e de que tudo é uma teoria para fazer acreditar que a Terra na verdade, esférica, quando, na verdade, ela seria plana, realmente, teria um fim. E, assim, existem, né, os mais variados tipos de níveis, né, de evolução, considerando os habitantes aqui do planeta Terra, tanto encarnados como desencarnados. Né? E isso até no senso espiritual aí, que nós temos acesso, a gente, né, tem o conhecimento de que dentro da questão aí de espíritos aqui na Terra, a gente tem em torno de 30 bilhões, 7 bilhões encarnados, 5, e o restante de desencarnados. Dentre esses 5 bilhões seriam espíritos evoluídos e o restante os espíritos ainda que estão galgando essa evolução. Espíritos evoluídos que eu digo que são dentro do nível da Terra que os mais evoluídos que tem são aqueles que trabalham para a modificação do planeta, ajudando aqueles que estão, como, né, utilizando a própria palavra do texto, aí, alguns que ficam para trás, né, as pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, e é justamente isso que acontece. E toda uma revolução que, neste momento, se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Mais uma vez aqui, o autor vem comprovar para a gente que não existe um salto evolutivo, né? Que existe o quê? Um imenso trabalho para que as coisas possam caminhar de acordo com as leis divinas que trazem essa evolução. Né, que as coisas são programadas realmente para acontecer dessa forma, para que nós não tenhamos que sermos forçados, né, a talvez galgar algo que a gente não consegue ainda no nosso estágio aqui evolutivo, no nosso nível evolutivo. E isso faz parte da misericórdia divina, assim como, e o texto vai desenvolver essa ideia também, assim como na época de Moisés era necessário aqueles rituais mais materialistas, as oferendas, os sacrifícios, porque o povo era o quê? Muito mais apegado ao materialismo. Então, era necessário aquilo naquele momento evolutivo. E aí, o que vai acontecendo? Jesus depois vem, né, trazer uma lei mais aprofundada.
né, ela menos voltada à questão material. O que ele vem trabalhar? A construção do reino de Deus na terra. E isso no interior de cada um. Jesus vem nos falar, nesse segundo momento aí da revelação, sobre as coisas do Espírito, sobre como que a gente tem que mudar os nossos sentimentos, para a gente mudar a nossa postura com relação a amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o próximo como a si mesmo. Né? Enxergar isso como o cerne da questão. Porque o que o homem buscava até então, se nós formos fazer, né, uma análise mais profunda? Até o advento do Cristo, para poder nos explanar melhor sobre a lei, nos explicar melhor sobre a lei de Deus, sobre como funcionam realmente as coisas do Espírito, o homem, além dele ser muito materialista, o que ele buscava? Ele chamava de justiça. Mas, na verdade, o homem daquela época, se nós analisarmos as questões que ele tratava e como ele tratava as questões, principalmente da vida em sociedade, isso que ele chamava de justiça, na verdade, era vingança. E era isso que o homem buscava. Como que funcionava a questão da lei na época de Moisés? Fez tal coisa, apedrejamento. Não sei o que, tal pena. Não sei o que, tudo coisa, penas materiais infligidas sobre o corpo, tanto penas que muitas vezes ultrapassavam a pessoa daquele que realizou a conduta que deveria ser punida, né, atingia patrimônio ilimitadamente daquela pessoa, por menor que fosse. Não se havia, naquela época, para melhor exemplificar, uma relação entre a conduta que se condenava e a pena que era aplicada. Por exemplo, na questão da mulher adúltera, e eu vou utilizar aqui a parábola dela para exemplificar. A mulher foi lá, pega em adultério e tudo mais, e a pena era a morte por apedrejamento. Você vê que não tem uma relação palpável entre qual foi a conduta que ela praticou e a pena. A conduta está aqui embaixo, é um cisquinho de areia, é uma coisa que, na realidade dos fatos, vai tocar essas pessoas que são adúlteras e um pequeno círculo ali de convivência deles. Mas era punido com pena capital. O indivíduo já tinha, né, que ser morto por conta de transgredir uma lei dessa. E não tinha segunda chance, foi pego, vai ser apedrejado e vai morrer. E assim com tantas outras condutas. Então, o que a gente verifica? Isso era justiça? Não. O homem daquela época acreditava que era justiça por conta do excesso de materialismo que ele tinha, mas, na verdade, o que ele buscava? Vingança. Ele buscava se vingar daquele que errava. E aí, o que Jesus vem dizer? Todo mundo erra. Até por isso que a gente tem que perdoar para a gente ser perdoado na mesma medida em que a gente distribui o perdão, a gente vai ser perdoado. E a gente precisa muito, muito, muito de perdoar para conseguir ser perdoado. Porque nós temos sempre que pensar justamente nessa questão do perdão, aquela revelação do Cristo para Pedro. Olha, você tem que perdoar, não é 7 vezes, é 70 vezes 7, porque você tem que perdoar de uma forma que vai ser aplicado para você também. Então, se a gente parar e ter um outro viés, e eu vou convidar vocês aqui nesse estudo a fazer essa reflexão, o que a gente tem que ver, na verdade, com essa relação do perdão, né, já aprofundando nesse tema, que a gente tem que parar para pensar não no quanto a gente tem que perdoar, mas fazendo aquele exercício, né, do dia a dia, da gente ver no que a gente está acertando, no que a gente está errando, parar e analisar quantas pessoas têm que perdoar a gente todos os dias, com quantas pessoas a gente erra todos os dias. Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da sociedade, dentro do nosso círculo de amigos, dentro do nosso círculo religioso.
Quantas pessoas precisam me perdoar e perdoar as minhas falhas todos os dias? Porque a gente tem muito essa mania, né? Isso é um certo tipo de exclusivismo também. Nós temos a mania de analisar sempre essa questão pelo tanto que eu devo perdoar, porque a gente imagina sempre que é o outro que vai errar e não a gente. E aqui, né, dizendo aí dessa nova era da humanidade, aí a gente viu também essa questão, né, das leis de Moisés, leis de Cristo, aí chegou o Espiritismo, e agora nessa questão, né, para complementar aí da aliança ciência e religião. Fáceis são de prever as consequências dessa aliança. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Ou seja, essa questão do desenvolvimento, ciência e religião, e essa conexão das duas, faz com que se cresça a força que tem em ambos os lados, porque, como a gente disse, não são leis que se contrapõem, e sim que se complementam, de uma forma que ninguém mais tem força para se opor a isso, né? Todos vão se ver em um momento evolutivo que o homem vai ter, obviamente, que o nosso livre-arbítrio ele continua valendo, tá, gente? Mas o homem vai ter mais ferramentas para entender como essas coisas funcionam. Por que eu disse essa questão? O nosso livre-arbítrio, ele continua em voga, ele continua funcionando. Porque você pode entender e ainda assim não querer cumprir. Aliás, o exemplo para isso mesmo, para essa questão da gente entender e não querer cumprir ou não conseguir, somos nós mesmos na vida de hoje em dia. O quanto que a gente estuda e aprende aqui, nessas nossas reuniões que a gente faz, de segunda, de quarta-feira, que a gente não consegue ainda pôr em prática. O que vocês acham? A gente está muito próximo aí de colocar tudo isso em prática ou a gente está mais próximo do início do que do fim? Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso aí, só para a gente complementar esse estudo aqui. A gente tem um certo entendimento hoje, né? Explicando melhor a pergunta. Só que quanto dessas questões, principalmente da reforma íntima, né, da questão da reforma nossa moral, que a gente já entende e não consegue ainda colocar em prática? Vocês acham que é maior parte que a gente coloca em prática ou a gente ainda entende muita coisa e a maior parte a gente não coloca em prática ainda por não conseguir? A gente entende muita coisa e não coloca em prática ainda por não conseguir, infelizmente, né? Exatamente, mas aí a gente vai tendo o quê? Misericórdia divina para nos dar, né, para colocar no nosso caminho aquilo que a gente precisa para continuar evoluindo. Seja dor, seja amor, algo para nos mover para esse movimento de evolução, algo para nos empurrar para frente. Me veio um pensamento agora e eu vou compartilhar com todo mundo. A reencarnação da gente aqui, eu equipararia hoje a alguém, a nós numa escola, né? Primeiro na escola a gente vai, né? Vamos supor numa escola lá de enfermagem, de medicina. Primeiro a gente vai para as aulas teóricas, depois para a prática. Então nós estamos na teoria para ir no colocar em prática, né? Aos pouquinhos, conforme a gente dá conta ainda de colocar. É mais ou menos por aí. Sim. E é uma questão que vai se desenvolvendo vagarosamente. Mas por que vagarosamente? Porque para a gente dar conta, né? Boa noite. Boa noite. Eu estava prestando atenção no que você estava falando e estava lembrando de uma reportagem que vi, acho que foi até Ana Maria. E eu achei tão lindo porque era um médico nordestino, mas que mora em São Paulo e ele trabalha, se eu não me engano, no Sírio-Libanês. E justamente ele, muito católico, antes falando assim, da fé e a ciência, né? Antes das cirurgias dele, ele faz uma prece pedindo perdão dos pecados dele, do paciente, de toda a equipe, que esses pecados não interfiram na cirurgia,
Aí ela achou lindo, né? E disse que linda, disse, não, porque a gente tem que entender que existe uma força maior. Então, é justamente, né, a fé e a ciência, né? A gente está começando a botar em prática essa junção, que nunca foi dissociada, né? Nunca foi. A gente é que tem essa coisa de separar pelo desconhecimento, pela ignorância. Mas hoje a gente está vendo. Exatamente. Quem fala muito isso é a Dona Aparecida, né? Dona Maria Aparecida, ela gosta muito de dizer que hoje realmente os médicos fazem mais pressa, são mais ligados à religião, e a gente está vendo isso. Sim. Isso está se tornando uma prática cada vez mais comum. E olha, né, como que Deus trabalha as coisas. A classe médica, até então, principalmente a classe médico-científica, era a que mais negava a existência de Deus. E estão tendo que também entender sobre isso. Por quê? A gente está tendo conhecimento de que o sentimento do ser humano funciona sobre o corpo fisiológico dele também. De que o médico não consegue proporcionar cura sem entender desses fenômenos. Sem entender, por exemplo, que o paciente com medo ele é mais suscetível a ter complicações durante uma intervenção cirúrgica. Entendeu? E o que esses médicos, com isso, talvez até sem ter o conhecimento profundo especificamente de como isso funciona, eles estão realizando ao fazerem essas preces antes dos procedimentos? Eles estão realizando uma sanitização, não mais só do corpo do paciente. Não está fazendo uma asepsia somente do instrumento corpóreo ali material, mas do ambiente energético, fluídico, energético, que compõe, né, e que nós estamos imersos nele. Então, isso contribui para uma evolução positiva do quadro do paciente, de forma a não se conseguir mais negar isso, porque nós temos dados para comprovar. Edina, você levantou a mão, né? Pode Sim, falar, minha amiga. boa noite. Boa noite. Boa noite. Assim, voltando assim, como a gente vê a importância do aspecto da aliança com a religião, porque, assim, muita gente às vezes sempre pergunta, o espiritismo é religião? A gente sabe que não é uma religião dessa propriamente dita pela, assim, você pegando a questão da palavra religião, a gente sabe que não é, porque tem a questão dos cultos, das regras, né? Então, a gente sabe que não é. E, assim, e essa importância, né, desse aspecto religioso, porque, assim, a ciência, ela trouxe essa relação, né, do mundo material, né, com o mundo espiritual, trazendo essas verdades, né, que são verdades comprovadas. A filosofia vem com esse estudo, né, da questão da destinação do homem, né, da gente se perguntar mais, nessa introspecção, mas assim, mas a religião é importante, essa base religiosa, por quê? Porque o Espiritismo foi buscar em Jesus essa base, né, que é a prática do amor, como você falou, do perdão, que isso é o que vai transformar. O conhecimento, a verdade, pode ajudar no processo, mas se ficar só nisso, a gente não tem essa transformação íntima. Então, Jesus foi quem trouxe, através do seu exemplo, essa prática do amor, essa prática do perdão, né, de forma maravilhosa, assim, e a gente, o Espiritismo, realmente pegou isso aí, e é o que realmente transforma a gente, né, esse aspecto aí. Né? Sim, o Espiritismo ele vem aos poucos nos revelando o que acontece por trás dessas atitudes, né, que o Cristo exemplificou. O que acontece, o que você cria mentalmente quando você cultiva bons pensamentos, quando você eleva o nível dos seus pensamentos, com o que você vai sintonizar, o que você vai trazer com isso. Quando você ama ao próximo, o que vai acontecer? Né? Tanto no seu perispírito, no seu corpo físico, quanto no corpo físico, no perispírito e no espírito do próximo. Como que funciona a influência dessas energias do amor? Como que funciona a influência dessa energia do perdão?
E aqui, esse caso já foi citado aqui, eu vou citar ele mais uma vez, só para exemplificar como que o Espiritismo vai explicando essa influência. Aquele caso do Chico, acho que a Edina contou isso aqui já uma vez, sobre o cachorro que o Chico cuidava, e veio uma pessoa lá e achou que aquele cachorro estava dando muito trabalho para o Chico, porque estava doente, aí o Chico chegava já de madrugada no trabalho, tinha que cuidar, a pessoa achou por bem sacrificar o cachorro do Chico, sem avisar ninguém, sem falar nada, e depois foi falar para o Chico. E aquilo gerou o quê? Uma mancha, começou a gerar uma mancha no coração dele, porque era mágoa. E aí, o que acontece? Né? Ele é orientado que para sanar essa mágoa, para resolver isso, ele tinha que descobrir qual era a coisa que a pessoa mais queria, essa pessoa com a qual ele estava magoado. E ir lá e comprar essa coisa e presentear essa pessoa. E aí, quando o Chico vai e faz isso, a gratidão daquela pessoa emite uma luz que chega no coração dele e tira aquela chaga mais escura, que limpa aquela mágoa que tinha. Isso é o quê? É justamente uma exemplificação de como que essas energias atuam. Isso considerando espírito, perispírito, corpo físico, como que essas coisas estão interligadas e como que essas energias atuam, como que funcionam. E é justamente esse ponto, né? Como a Edina disse, né? Agora a gente vai tendo acesso a esse conhecimento para saber como que funcionam realmente essas coisas. Para saber que o Cristo não era simplesmente por um capricho do Pai que ele passava essa questão de que a gente tem que amar, a gente tem que perdoar, a gente tem que agir assim, assim, assado, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que sempre agir com amor com relação a Deus, a gente tem que aprender primeiramente a amar a Deus, para depois aprender a se amar para poder amar o próximo. Mas por quê? Com o tempo, a gente vai entendendo o porquê que a gente tem que fazer isso. Para o nosso próprio bem, sempre. Porque assim a gente vai evoluindo. Porque a lei de amor é universal. Nós estamos a todo momento, relembrando isso, né? Para quem não lembra aí dos estudos anteriores, nós estamos mergulhados na energia do amor divino. O universo reside dentro de Deus, está dentro de Deus, dentro da energia do amor. Então, por que acontecem ainda coisas ruins? Porque nós não estamos alinhados com a energia do amor divino. Então, a partir do momento que a gente se alinha, a gente para de sofrer as consequências de estar em desacordo com a lei divina. Então, como que funciona isso? É como se a gente estivesse mergulhado em Deus, mas nós criamos problema para nós mesmos porque a gente está mergulhado em Deus, mas ainda se prende a coisas que não são de Deus, que não são de acordo com as energias do amor universal. E aí, isso faz com que nós vibremos num comprimento de onda diferente, e aí a gente entra em desequilíbrio. Isso pode ser desequilíbrio do corpo orgânico, do corpo físico aqui, um desequilíbrio do perispírito, do espírito da pessoa, por conta dessas energias. E aí o Espiritismo vem e traz para nós que pensamento, ele é matéria. Então, a partir do momento que você está pensando, você está criando. Então, por que aquela pessoa que vive em reclamação, as coisas tendem realmente a dar errado na vida dela? Magnetismo, comprimento de onda. Ela está vibrando assim e atraindo coisa que vai dar errado na vida dela. Ao contrário do que aquela pessoa que pensa positivo, que vai com fé, né, tentar fazer as coisas dela, ela tem uma tendência muito maior, uma probabilidade muito maior de alcançar o sucesso naquilo que ela está intentando, desde que aquilo que ela esteja intentando esteja dentro da previsão ali da lei divina. Porque não adianta você ter bastante fé de que você vai conseguir machucar e matar o seu próximo, porque isso não está de acordo com a lei divina. E o Evangelho, mais para frente, ele vai nos explicar isso, alguns capítulos para frente,
quando for falar da questão da fé humana e fé divina. É um item que existe aqui dentro do Evangelho que nós vamos chegar nesse ponto ainda do estudo. Porque esse acreditar, ele tem que ser tanto para as coisas materiais como para as coisas do Espírito. A fé, ela não é somente a fé em Deus e a fé nas coisas do Espírito. A gente tem que ter fé que a gente vai conseguir, por exemplo, se meu objetivo vamos supor, caminhar 5 quilômetros. Se eu estipular uma meta de treinamento ali, eu vou chegar a um ponto que eu vou conseguir caminhar 5 quilômetros, lógico, né? Se eu não tiver nenhuma limitação que me impeça disso. Mas que a gente tem que acreditar, o que vai ser explicado, né, quando nós chegarmos nisso? A gente vai, você vê, o Evangelho ele é nos colocado aqui de uma forma que uma coisa vai ligando a outra. Quando a gente chegar lá na frente, na hora de estudar essa questão, a gente vai entender que os nossos pensamentos, eles têm que estar voltados também à conquista daquilo que a gente precisa dentro da nossa missão aqui, do nosso planejamento reencarnatório. Porque a fé, ele vai explicar muito bem esses dois nuances, da fé material, que a gente precisa, de que eu vou conseguir alcançar aqui tal objetivo. E da fé também nas coisas de Deus, na fé no futuro, né, dessa fé de que a gente vai ser salvo, de que a gente vai conseguir a evolução. Né? Então, basicamente, são essas coisas. E aí, o que vai acontecer e por que eu estou citando essas coisas aqui? Porque justamente a fé vai se fortalecer com essa aliança entre ciência e religião. Porque aí vocês percebem que, na verdade, o que vai acontecer quando ambas se unirem completamente é de que a gente vai ter justamente em um elemento só a comprovação tanto da fé material quanto da fé espiritual. E aí o homem vai ter mais ferramentas a seu dispor para facilitar essa caminhada evolutiva. Vai utilizar essas ferramentas? Aí vai depender de cada um, porque a gente sabe que é lei o livre-arbítrio também. Então, aquele que, mesmo de posse de todas essas ferramentas, ainda não quiser fazer o uso delas, né, para se alinhar a essa lei divina, esse espírito, esse indivíduo vai conseguir? Vai por conta do livre-arbítrio, mas vai chegar a algum ponto que é justamente a questão que ele coloca ali. Que, por se tornar alguém que está indo na contramão, vai ter um momento que vai ter que voltar. Que essa enxurrada de espíritos que estão caminhando rumo à evolução vai acabar arrastando essa pessoa que está querendo se afundar, vamos dizer assim. Então, isso nada mais é do que lei divina, desígnios de Deus, como ele diz ali, deriva da lei do progresso. Ou seja, é imutável. Isso vai acontecer, essa evolução ela vai chegar, a gente vai chegar nesse ponto. Nós temos aqui a seguir a parte das instruções dos espíritos da nova era. Eu acho que a gente consegue ainda, no nosso estudo de hoje, já dar início aqui nesse estudo. Tá? Então, alguém quer fazer mais alguma colocação, quer esclarecer mais alguma questão dessa aliança entre ciência e religião? Alguém quer fazer mais algum comentário ou acrescentar algo? Filho, da minha parte, eu não tenho nada a acrescentar, não. Nadinha. Mais alguém? Então, acho que a gente pode prosseguir, né? Mais um pouquinho aqui. Nós temos ainda 15 minutinhos pela frente. Acho que dá tempo de pelo menos um parágrafo aqui nela. Então, vamos lá. Instruções dos Espíritos. A nova era. O que a gente terminou esse capítulo aqui? Justamente falando isso. Vai marcar uma nova era na vida da humanidade. E aí ele vai vir e aprofundar. O que é essa nova era? Como que funciona isso? E algumas das coisas eu já até dei um spoiler aqui para vocês, né? Já adiantei alguns dos assuntos aqui, mas ele vai explicar essa relação de Moisés, por que evoluiu a lei dessa forma, a questão de que tem que ter um suporte, uma estrutura evolutiva na própria sociedade para poder entender com maior perfeição essas ideias mais elevadas, né? Então, ele já começa nos dizendo ali
com relação a esclarecendo com relação a essa questão de Moisés. Por quê? O que parece que acontece? Que a lei divina muda. Se a gente pega ali, num contexto assim de um estudo mais superficial, e analisar as leis da época de Moisés e as leis da época que Jesus vem pregar, vai parecer que Deus mudou. Vocês já tiveram essa impressão? Eu vejo muita gente falar isso. Se você pegar e analisar o Deus do Antigo Testamento, era um Deus vingativo, rancoroso, que exigia sacrifícios, tal, e depois Deus vem nos passar uma nova nuance. O que vocês acham a respeito disso? Vocês acreditam que Deus modificou do Antigo para o Novo Testamento? Como que funciona isso aí dentro do entendimento de cada um? Bom, no meu entendimento, Deus não mudou. Simplesmente usava os termos, a terminologia e agia de acordo com a necessidade evolutiva do povo daquela época. É igual nós estamos tendo esse conhecimento agora. Os que virão depois da gente já vão ter outros tipos de conhecimento dentro do próprio evangelho, vão ter outros esclarecimentos que hoje a gente não tem condições de ter ainda. Como era um povo, né, mais assim, a espiritualidade ainda estava mais próxima do homem primitivo, né, que eles tinham que ter o temor. Se não fosse pelo temor, pelo medo, eles não obedeciam. Então, era necessário esse tipo de coisa. Aí Jesus veio e trouxe o evangelho já do amor, da caridade. Por quê? Já modificou de acordo com as gerações, de acordo com a humanidade que está encarnada. E naquela época que ele falou mesmo, na época de Jesus, a gente sabe que ele falava muito por parábolas. Por quê? Porque a gente, naquela época, ainda não tinha condições de entender o que a gente está conseguindo entender, esse pouco que a gente está conseguindo entender hoje. Exatamente isso. Eu não vou nem complementar, porque você já explicou detalhadamente. Ó. É isso. Aquela época era os mesmos espíritos que estão aqui? Sim, mas num período evolutivo semi-primitivo. E o autor vai nos dizer isso. Que ainda necessitava dessas questões que tocassem o nosso materialismo, porque nós éramos ainda 99,99% materialistas. Até porque até a nossa ciência da época era pouco desenvolvida, né? E não teria como ser diferente. Então, não é que Deus mudou. Ele se utiliza de uma pedagógica diferente porque ele sabe o nível evolutivo dos seres que ele vai ter que ensinar. Isso aqui dá para a gente fazer aí uma alusão às crianças que estão lá ingressando na escola, no pré, não sei se tem pré-primário ainda, né? Que na minha época tinha o pré, depois primeira série, segunda e assim por diante. E aquelas crianças que estão ingressando ainda na escola, o que acontece? O que o professor se utiliza muito? Atividades lúdicas. Por quê? Porque aquele ser, você não consegue prender a atenção dele ainda, se não for dessa forma. O que a criança quer? Ela quer brincar. Então, como que se ensina uma criança? Brincando de ensinar. Ó, aqui tem aquele negocinho que tem vários furinhos lá, que aí um é redondinho, quadradinho, tá vendo? Isso aqui é uma brincadeira. Você consegue encaixar aqui, cada um ali, ele já vai aprendendo sobre forma geométrica. E assim por diante, né? A gente vê vários, eu utilizei um exemplo aqui, mas a gente vê várias coisas assim. Jogo da memória, com informações lá dentro de cada uma das cartinhas, que aí você tem que achar o par, que aí você tem que ficar memorizando aquelas coisas. E assim Deus faz conosco, quando ainda era necessário por conta da quantidade de materialismo que a gente tinha. Ele muda a didática ali para conseguir que a gente entenda. Né? Você não chega numa criança do primeiro ano e vai ensinar uma equação de segundo grau. Não tem como, não tem base, né, para isso, para compreender. E Deus, sabendo de nossas imperfeições, até porque Ele nos criou e Ele nos conhece melhor que nós mesmos, Ele vai adequar essa didática àquele nível evolutivo de ser humano ali, de espírito que era daquela época.
certo? Então, o que ele já vai começar aqui, já colocando o esclarecimento acerca disso. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Então, é o mesmo Deus. A didática é diferente. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Porque por Moisés Deus se revela. Eu sou o Deus único, eu sou o Deus. Eu sou o eu sou. Ele já começa se revelando. Mas o que aquele povo precisava para acreditar? Fenômenos materiais. Por quê? Porque era tudo que se conhecia até então. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. O que significa isso? Que aqueles mandamentos, eles são a semente e que depois a gente vai desenvolvendo em cima desse mesmo ensinamento. O ensinamento mudou? Não, a gente vai desenvolvendo em cima do mesmo ensinamento, aprofundando nesse ensinamento. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Ou seja, era o início, era aquela luz ainda que ilumina o caminho, mas não todo. Por que ele coloca ali um farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer? Porque vocês não vão ver um farol que ilumine a estrada toda. Vai iluminando conforme você vai passando. Farol do carro da gente não é assim? A gente vai iluminando ali determinado. Aí, conforme você vai percorrendo o caminho, você vai enxergando o restante, aquilo que você está percorrendo. Mas não existe um farol que ilumine tudo de uma vez, uma estrada inteira. Pega a Ianguera, que passa aqui do lado de Ribeirão. Aqui. Não existe um farol que ilumine a Ianguera inteira. É de acordo com o que você vai percorrendo. E é justamente isso que ele está dizendo ali. Não é que esse farol não era uma luz, não é que não tinha verdade, mas é que era uma fração dessa verdade, aquela fração que a gente conseguia tocar e entender naquele momento. Certo? A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, que a gente tinha dito, estava muito mais próximo do homem selvagem do que do homem evoluído. Semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Porque aquilo ali não encontrava nenhuma conexão com o que eles viviam naquela época. Não tinha uma base formada ainda para eles poderem entender sobre o perdão, sobre aperfeiçoamento da alma, sobre como adorar a Deus sem essa manifestação material que a gente fazia para adorar naqueles tempos. Porque, assim, a gente vê depois disso ainda, que quando Jesus chega e nos propõe que quando nós formos atingidos em um lado da face, para oferecer também o outro lado. O que isso causa na época ali? Todo mundo vai de acordo com essa ideia ou tem uma grande resistência e isso é um absurdo, as palavras que ele estava dizendo? É a resistência. Você vê que de um a outro, de Moisés a Jesus, quanto tempo não se passou? Quanto tempo nós não tivemos e quantas oportunidades nós não tivemos para nos aprimorar, para poder, então, chegar até o ponto de que Jesus tem de descer aqui na Terra, encarnar, para poder dar continuidade a esse ensino. E depois disso, quanto tempo tem que passar
do advento do Cristo na Terra, do governador planetário descer até aqui, caminhar entre nós, meros mortais, aqui, para nos ensinar quanto tempo passou desse advento do Cristo até o advento do Espiritismo, por exemplo, para a gente poder ainda dar um passinho a mais ali, passinho de formiga sempre. Mas quanto tempo, quantos séculos não são de um ao outro? Então é isso, é essa a velocidade que nós damos conta de fazer, e não adianta tentar acelerar, porque o processo evolutivo ele não é de acelerar, ele é de consolidar pensamentos e atitudes. Por quê? Como a gente já disse aqui várias vezes, gente, não é porque a gente entendeu algo ou porque a gente conseguiu acertar em algo que a gente vai continuar acertando. Vai existir ali sempre na nossa vida essa questão de a gente conseguir fazer uma coisa hoje, hoje eu consigo tratar bem e tal, todas as pessoas com as quais eu cruzei durante o dia. Fui no mercado, fui na farmácia, fui na padaria, seja lá qual for a minha rotina. Eu fui, todas aquelas pessoas que eu encontrei, eu consegui ser um pouquinho de luz. Não significa que amanhã eu vou conseguir fazer isso de novo. Não significa que amanhã eu não vou errar feio ao tratar um dos meus irmãos durante essa questão aí da interação social. Que eu vou destratar alguém, de que eu vou deixar o meu orgulho prevalecer. Nós vamos dar um passo à frente, depois a gente a gente erra e vai por repetição, é sempre por repetição. A gente erra, acerta, até a gente conseguir consolidar esse acerto de não errar mais. E isso desenvolvendo uma a uma as qualidades do ser humano. Do ser humano, que eu digo, enquanto espírito, né? Enquanto espírito imortal. Então é assim que a jornada evolutiva acontece. E aqui ele vai nos deixar bastante claro, né, que essa moral que Moisés ensinava era simplesmente de acordo com aquele povo daquela época. Os seres selvagens, que ele classifica aqui, que não conseguiam ainda entender a ideia de perdoar o inimigo, porque o inimigo, para eles, ele tinha que ser execrado, ele tinha que ser eliminado. Então, estamos terminando o nosso tempo aí já. Basicamente é isso, nós vamos continuar aqui desse ponto no nosso próximo estudo. E eu gostaria de abrir aí mais uma vez para comentários, esclarecimentos, se alguém Wellington, quiser adicionar. Diga! Wellington, escutando o que você falou, eu fiquei pensando, será que isso não é como se o véu estivesse sendo levantado aos poucos para que a gente fosse percebendo, né, assimilando e incorporando partes da lei universal? E com isso a gente vai evoluindo espiritual e moralmente. Não Sim, mas só a é exatamente gente, isso. como também a Terra, como também o planeta, né? O planeta evolui porque a gente também evolui. É tudo uma lei universal para tudo, né? Não só para as pessoas, os seres, mas para toda a criação. À medida que o tempo vai passando, a evolução vai chegando, a gente vai percebendo mais um detalhe da lei universal e vai assimilando isso, incorporando isso na vida da gente, é o nosso crescimento. Sabe, eu penso assim, eu não sei se eu estou completamente errada ou se estou pegando algum atalho. Não, mas é exatamente isso. Essa lei, ela vai ter, até esse capítulo inteiro aqui, ele vai demonstrando isso, essa gradação, né? Que é exatamente o que você falou. Esse véu ele vai sendo retirado aos poucos. Por quê? Lá atrás, não existia nem palavra correspondente para explicar algumas coisas. Como é que você chegaria em uma pessoa, na época lá de Moisés, e explicaria que ela tem uma energia? É verdade. Não tem como, porque a pessoa não sabe ainda, não tem um correspondente de energia. Né? Eu acho que é por isso que... Hoje em dia, a gente não consegue ainda achar com muita facilidade um sinônimo para explicar isso para as pessoas. E a gente não consegue entender muito bem isso. Imagina naquela época lá que não se existia essas coisas. Por isso que veio muita coisa de forma
figurada, né? Muita coisa. Por isso que Por Jesus se utiliza de parábola. parábolas, né? Porque naquela época não tem como, Não gente. Ele tem que contar uma história que está dentro daquele contexto daquela época. é verdade. Porque senão não tem como. Ó, olha a dificuldade que é. Hoje em dia, a nossa sociedade aqui, nós estamos vivendo no meio de energias que não podem ser tocadas, são invisíveis, mas que se consegue comprovar. Nós aqui, acredito que a maioria, está utilizando o Wi-Fi para acessar essa nossa reunião aqui de estudo, certo? Ninguém consegue tocar o Wi-Fi, né? Então, a gente sabe que é uma energia ali de transmissão de dados, que ela funciona, tá? Hoje em dia existe energia elétrica também sem fio, né? Hoje em dia existe diversas energias aí que a gente se utiliza no nosso dia a dia, que a gente está imerso no meio dessas coisas e ainda assim a gente não consegue explicar como que funciona. Alguém consegue explicar como que funciona a transmissão de dados via Bluetooth do celular? Porque, por exemplo, agora, ó, esses fones que eu estou utilizando aqui, eles estão conectados sem fio com o meu computador que está na mesa do outro lado ali. Como que funciona essa conexão? Tá aqui, é tangível, está funcionando, vocês estão me ouvindo, eu estou ouvindo vocês, mas alguém consegue explicar como que é? E aí, leva isso lá para 2025 anos atrás. Se hoje em dia, a gente vivendo nesse meio aqui... Tu ia ser preso. Então, hoje em dia, a gente não consegue explicar, a gente não consegue achar palavras. Imagina naquela época, gente. Então, tem que ser justamente, esse véu ele tem que ser levantado aos poucos, porque a gente não dá conta. A gente não dá conta hoje em dia. Imagina naquela época. É verdade. Então, é isso, gente. Mais alguém quer fazer algum esclarecimento? Sim, nossa, a importância desse capítulo aqui, né, da instrução dos Espíritos da Nova Era, né, porque, como você falou, ele vai mostrar a importância, né, da missão de Moisés, né, nessa preparação da vinda de Jesus, né, do pessoal, né, da época, que tinha a questão de crer em vários deuses, então, com a missão dele de trazer a ideia de um Deus único, né, e trabalhou toda aquela questão, né, da rebeldia daquele povo da época, e aí vem Jesus com a importância, né, da moral de Jesus, do seu amor, e preparando todo o terreno, né, para que, como você falou, né, para que o progresso aconteça mais, o desenvolvimento das ideias, para que possa surgir o espiritismo e a gente, na época, receber, né, não só como mais uma forma de você buscar, né, de você, como se diz, interrogar. Então, para isso, teria essa questão do amadurecimento das ideias, né? Então, assim, como foi importante isso aí. E aí, daí para frente, a gente vai ver, como se diz, como é o desenrolar aí da doutrina espírita, né? Todinho. Sim. E aí, né, o desenrolar de outras informações, de outras coisas, né, de outro entendimento a respeito dessas leis, né? São as verdades, né? As verdades que vão ser reveladas, né? Assim, gradativamente, gradualmente, de acordo com, né, com o conhecimento, com o preparo, né, da humanidade. E a gente ainda tem muito, mas muito a ser Coisa. revelado. A gente está na pontinha infinitesimal ali do iceberg, né? A gente não sabe de nada. Cada vez que a gente mais estuda aqui, a gente comprova isso. A gente entende pouquíssimo. Hoje em dia ainda, imagina nessa época desse passado mais longínquo, de uma sociedade mais primitiva. Hoje em dia, com todas as facilidades, a gente entende pouquíssimo de pouca coisa. Mas, Wellington, o que eu vejo? Se não fosse assim, devagar, a gente ia ter mais dificuldade, que você vê, a gente tem hoje tanta informação que acaba se perdendo,
né? Hoje, quando você pensa que você está aprendendo uma coisa, já vem outra coisa, você já esqueceu aquilo que você estava começando a aprender. Então, isso, É, né? Isso acaba sendo exatamente. importante, sendo devagar para você absorver aquilo ali e aquilo ali ficar. Porque, diante de tanta informação, você acaba se perdendo. Acaba Hoje você não mesmo. consegue acompanhar tanta informação que é dado É, através da internet, né? A gente não consegue. o que está acontecendo hoje em dia, né? Foi muito bom você tocar nesse assunto. Essa quantidade de informação, ela faz com que a gente fique perdido mesmo. Porque o que a maioria das pessoas está hoje em dia? A gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Vocês estão vendo que estão tendo que criar mecanismos para a gente poder avaliar o que é, o que não é verdade, o que é fake news, o que foi criado, e agora a gente está no meio aí de uma revolução aí com relação à utilização de inteligência, né, artificial, e aí essas coisas vão se tornando ali, tem que ser aos poucos mesmo. Vai se tornando confuso para a mente humana. Por quê? Se você pegar um bebê e antes dele começar a engatinhar, se quiser ensinar a correr, vai dar certo? Ou vai se estrambelhar todo e cair? É o que acontece com a gente. São pequenos Uma, passos. Primeiro a gente uma, vai engatinhar, depois alguns passinhos vacilantes, aí a gente vai começando a andar para depois começar a correr. uma coisa que eu lembrei, Wellington, é que quando a gente adolescente, a gente ligava a televisão, o filme que a gente tinha era a sessão da tarde, não tinha mais o que escolher, era a sessão da tarde e acabou-se. Hoje você vai para a gente chama, né, que é esse canal pago, você tem lá um monte de filme, você passa 1 hora para escolher o filme, a síndrome da múltipla escolha, você termina nem escolhendo, Isso, passa a isso. maior parte escolhendo, quando está cansado de tanto escolher e não escolheu, que desiste. Pelo menos isso acontece comigo. Não, isso aí, inclusive, Edina, é catalogado. Essa questão da paradoxo da escolha. Isso aí, se você digitar paradoxo da escolha na internet, aí você vai achar estudos sobre isso. Que o ser humano, quanto mais opções ele tiver de escolha, mais difícil se torna ele escolher. Então, a partir dessa informação, olha o que está acontecendo. Está acontecendo um movimento das empresas saberem disso e começarem a simplificar, se especializar em algumas coisas. Então, aquela empresa, aquele restaurante que tinha um menu enorme de coisas para a pessoa escolher, e aí causava que o cliente dele, o consumidor, entrasse nesse paradoxo da escolha, ele está tentando simplificar. Então, ele vai ter 3 opções de carne, 3 opções de peixe, 3 opções de molho, porque ele não vai ter mais 15 de cada um, para não dificultar para a pessoa que está ali do outro lado dessa relação de consumo. Meu marido sempre fala, é bom ter 2 coisas só, ou é essa ou é aquela. Pronto, acabou. Porque a possibilidade de você errar na escolha é menor. Porque a sua escolha ela já está ficando mais limitada ali. Então, você já está direcionando essa escolha quando você apresenta poucas opções. E isso aí, inclusive, é estudado. A questão da Netflix, por exemplo, ter um monte de coisas lá para você assistir, faz com que muitos consumidores entrem, liguem a TV, ficam 1 hora meio escolhendo, desliga e vai dormir. É engraçado. É engraçado, a gente fica perdido. A gente tem muito lugar para muita opção, a gente fica perdido. Eu acho engraçado, sabe? A gente que já é, como eu, da terceira idade, já quase chegando na 4ª idade, se não já estou, a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com certas tecnologias, como a colega Cristina estava falando. A gente, quando pensa que está aprendendo uma coisa, aquilo já está ultrapassado. Substitui. E já, Agora, você veja as crianças de hoje. Elas foram tão preparadas
na espiritualidade, que elas chegam, elas têm pressa, elas não, elas sabem lidar com aquilo e elas não têm paciência de ensinar para as mentes. Elas são digitais e a mente da gente dos mais antigos é analógica, elas não têm paciência. Elas acham, você não sabe fazer isso é simples, é assim. E faz rápido, que a gente nem percebe como foi feito. Quando vê o resultado já aconteceu. E ninguém ensinou para elas, Não ensinou entendeu? aqui, né? Aí eu fico, quando eu Elas compro um só aprendem celular. do lado de lá, né? Porque essas É, crianças que nascem aí, muitas das vezes são quem começou essa revolução tecnológica lá atrás. é impressionante, eu compro um equipamento novo, dou para o meu sobrinho de 10 anos, ele configura. Ele faz Eu tudo, né? fico, eu fico boba de ver, ele configura impressora, ele configura tudo. Eu falei, então como você sabe fazer isso? Ah, tia, isso é simples, eu sei. Ninguém me ensinou, não. Tu acha? E como que você pega isso, esse, esse contexto agora, e consegue negar de que há uma evolução, de que há reencarnação, de que há uma pré-existência desse espírito, que ele simplesmente está com um novo corpo agora? Porque se foi tudo criado junto com o corpo, não teria essa distância tão grande entre essas gerações. Não tem como explicar isso, se não for pela pluralidade das existências. Quanto mais a gente estuda e aprende, mais a gente descobre que não sabe nada. Exatamente isso. Gente, vamos finalizar então, porque a gente até passou um pouquinho aqui, e Pois é, uma pena. é recomendado que a gente sempre... Esse seu relógio é muito apressado. Mas não é o meu, não. A gente tem que sempre... Isso aí foi uma coisa que eu aprendi nesse final de semana ainda. A gente tem que sempre Ter ficar atento a essa disciplina. questão do tempo. Por quê? Porque tem a espiritualidade e eles têm diversos outros compromissos, né? E aí, às vezes, a gente fica aqui, a gente se estende mais, tudo bem, uma vez ou outra, se passar, porque a gente está se aprofundando num tema. Mas senão a gente acaba, né, atrapalhando essa questão. A tal disciplina, né? A tal disciplina. A gente tem que sempre se atentar a isso. É porque a gente se empolga tanto e fica tão curiosa querendo aprender que quando vai ver o relógio já deu a volta. Já deu a volta. E esses últimos minutinhos assim, né? Geralmente, quando a gente já deu aquela aquecida no motor, para dizer, ele corre, né? Corre. Mãezinha, você tá por aí? Oi, filho. Estou. Você faz uma prece para a gente de encerramento? Gente, lembrando, hein, ó, no próximo estudo a gente vai parar já, vai começar já, capítulo 1, item 9, Nova Era, tá bom? Essa parte aqui que está registrada. Vamos orar, então, elevar os nossos pensamentos a Deus. Amado Mestre Jesus, eu quero te agradecer nessa noite por mais essa oportunidade, por esse aprendizado. Como é maravilhoso a imensidão do teu amor para conosco, Pai, diante da nossa pequenez, diante das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, como filhos pequenos que erramos e que estamos nessa jornada. Eu te peço, ajuda-nos, ó Pai. Dai-nos a tua graça do conhecimento, do despertar espiritual a cada dia nas nossas vidas, para que possamos caminhar juntamente contigo, Pai de amor. Pois diante de todos os nossos fracassos, das nossas imperfeições, tu nos amaste mais do que tudo, enviando o teu Filho amado para nos dar o exemplo de que somos capazes. Nós ainda não conseguimos, ó Pai. Por isso te peço que tenha misericórdia de nós e olha para nós com um olhar de compaixão, Senhor Jesus, para que possamos, meu Deus, erguermos cada vez que caímos, Senhor, e olhar para ti e ver a tua mão estendida a indicar-nos o caminho. Eu te peço também, Jesus, a tua bênção, a tua proteção para cada lar, para cada coração.
que uma fagulha do teu amor, da tua luz divina possa adentrar dentro de cada lar, dentro de cada vida, acalmando as emoções, dando paz, dando luz, dando sabedoria do teu espírito, dando discernimento e a tua graça, Jesus. Abençoando as crianças nos orfanatos, os nossos irmãozinhos em condições de rua, Senhor, os nossos irmãos nos presídios, os governantes, os teus filhos que estão deixando essa pátria, que estão desencarnando e os que estão voltando também. Que a tua graça alcance cada um, assim como tem alcançado as nossas vidas, nos dando essa oportunidade de ter esse conhecimento, de estar vindo essa verdade, levantando os véus dos nossos olhos, limpando essas escamas do pecado e trazendo-nos a graça da tua luz e do teu conhecimento. Pai de amor e de bondade infinita, eu te peço que fica conosco, Senhor, que durante o repouso do sono possamos continuar estudando e aprendendo ainda mais, que nos leve para palestras espirituais, Jesus, que não deixe nossos espíritos à mercê de inimigos espirituais, de obsessores, ó Pai, e que nos dê a graça, Jesus querido, para que possamos continuarmos firmes nesse propósito de aprender, de te servir e de te seguir. Eu te peço a tua bênção e te agradeço, no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim Que assim seja. seja. Boa Boa noite. noite a todos.